Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui que fala é Duque Tricolor. E vamos pro vídeo, né? Duques e Duquesa, né? Eu já falei. Duques e Duquesa Tricolor. Bora! Será que perdemos Iago Felipe? É um jogador interessante e que hoje se encontra no meio de uma polêmica e que eu acho importante até mesmo comentar bastante sobre, não chegar justamente chegando. Então vamos com calma, vamos com tranquilidade, porque é tenso. A reportagem ela foi feita com a partir do site Netflu. O site Netflu ele divulga a seguinte informação: São Paulo irá oferecer jogadores em negociação por Iago. Veja os nomes. O jogador tem contrato com o Tricolor. E é claro que antes de a gente falar sobre os jogadores e tudo mais, eu queria falar o seguinte: o Iago ele tem 27 anos de idade. Eu sempre gosto de citar muito isso, porque é importante as pessoas entenderem qual a idade dele. O Iago ele não é tão velho assim, ele é novo, ele é tecnicamente jovem para a equipe do Fluminense atual, mas não tão jovem para os jovens que tem. Então ele tem 27 anos de idade, ele veio do Goiás. No Goiás ele realmente jogou muito. E o contrato dele é até 2024. Ou seja, se fosse mesmo para vender ou é trocar de jogadores. Isso até acontecia muito no modelo do Aorta, do Francisco Aorta, que toda hora ficava lá trocando jogador. Ele não gostava de contratar, ele gostava de trocar jogadores. E aí, tipo, o que eu pensei assim, tá bom, qual que é o desempenho dele e qual que é as métricas dele? E bom, como você sabe, eu sempre mostro aqui para vocês, com detalhes, o desempenho de Iago Felipe no Transfer Market, que é justamente o local que eu analiso ele. Eu sempre mostro que eu estou indo para o Transfer Market. Isso daí não é um erro de montagem de vídeo. Eu estou para mostrar que, ó, eu estou indo ver com você. Como você sabe, eu não vario o Carioca e nem valorizo as outras competições que ele também participou. Eu vou valorizar a Série A desse Brasileirão. E na Série A desse Brasileirão, ele atuou 38% de jogos como titular, ficou apenas 32% e teve 0 participações de gol. Ou seja, tecnicamente falando, as métricas do Iago nesse ano são péssimas pro jogador que tem ali, idealmente falando. Se você pensar que pro tempo de contrato dele e até mesmo pro realmente o que foi trago por ele, que foi justamente de custo zero, mas o valor de mercado dele é alto, basicamente muito por conta do Vitória e do Goiás, que foi muito do que a gente escolheu. Eu acho que Iago Felipe não é um jogador incrível, até chega muito longe disso. Ele é um jogador que normalmente ele vai atuar muito como um cara de corredor, um cara raçudo, mas nada além disso. Ele não tem nada de que seja um diferenciado que o Diniz quer sempre. Então, a situação dele e as métricas dele são péssimas para o Fluminense. E a melhor coisa de fazer é vender. Segundo o que eu sempre comento. Uma outra coisa interessante é a torcida do Fluminense e também do São Paulo é completamente dividida. Mas eu falo o seguinte, cara. Na minha concepção, a torcida do Fluminense hoje é dividida por conta de uma situação que eu já falei lá atrás. Eu já tive um vídeo, já deixei no izinho sempre aqui em cima no meu canal, para falar sobre os últimos 5 jogos do Fluminense e de como ali o Fluminense teve muita sorte entre todos esses 5. Tem muita gente que fica fazendo, mas quando o Iago entrou, o Fluminense voltou a ganhar. Não, cara. Não, cara. O Fluminense voltou a ganhar mesmo com o Iago no time. Eu já comentei sobre isso.
Eu já mostrei a tabela para vocês. A tabela é: tivemos sorte contra o Corinthians, tivemos sorte contra o Ceará, tivemos sorte contra o São Paulo, tivemos sorte contra o Goiás e teremos sorte contra o Bragantino. Então, tipo, a análise que as pessoas fazem é ruim disso tudo. Então, a torcida está completamente equivocada nisso. Antes de comentar mais sobre esse tema, falando especificamente da matéria agora, em si, eu quero pedir duas coisas. A primeira é, por favor, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Isso vai me dar engajamento no meu canal. Eu estou precisando de engajamento. Não é possível, na minha concepção, que o Fluminense não... que os torcedores do Fluminense não me dê engajamento. O que me deu mais engajamento até agora foi falar de Flamengo. Eu acho isso daí um absurdo. E a segunda coisa é, se inscreva no canal. Eu quero logo chegar aos 100 inscritos o mais rápido possível. Será que você pode me ajudar sobre isso? Então vem ocupar para mais esse vídeo e outros no canal. E caso você não realize nem a inscrição e nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando, continue se tornando esse timaço que é hoje? É você que sabe. Então vem com o pai, só bora. A outra coisa que tem aqui no informe é que então a troca de jogadores é um modelo completamente diferenciado nisso tudo. O Diniz, ele entende que tem jogadores interessantes no elenco de São Paulo que ele já treinou. Aliás, o elenco de São Paulo pouco mudou nisso tudo. Então, do tipo, se o Diniz quer, é porque realmente no pensamento, no mindset do Diniz, funciona. Por exemplo, o Reinaldo, com o Diniz, era um dos melhores laterais. Mas com o Rogério Ceni, ele teve uma queda. E tem muita gente contestando o Reinaldo. Como eu, por exemplo. Eu já contestei o Reinaldo. Então tem vários jogadores ali que realmente assim, pô, eu quero muito esse jogador. Tem nomes de São Paulo? Eu sempre me pergunto isso, mas tem nomes de São Paulo? O São Paulo realmente tem nomes bons para fazer algum tipo de troca? Eu falo que sim. Eu falo que o São Paulo ele tem totais condições de realmente poder ter jogadores interessantes aqui dentro. Mas o que fala sobre isso? Né? Desculpe pelo que tem. Esse daí é o meu vídeo do futuro. Segundo o que ele fala, a pedir, alguns nomes são o meia atacante Nicão, que aliás eu fiquei até surpreso porque o Nicão para mim é um jogadorzaço do São Paulo e que estava no Atlético Paranaense e que jogava muito no Atlético Paranaense. Até você pode ver que os gráficos dele subiram muito e não foi à toa, porque realmente ele joga muito sobre isso. E o segundo que ele fala é o volante Luan, até mesmo para ficar volante por volante, mas o Nicão, que é um jogador razoável, propriamente dito. Então, tipo, eu achei muito interessante essa escolha desses dois jogadores em específico para comentar sobre isso. Se eu trocaria, eu acho que é uma pergunta que vocês podem fazer para mim, se eu trocaria o Nicão, o Iago, por esses dois jogadores ou tudo mais. Bom, na minha concepção, eu não trocaria, eu não trocaria pelo Luan. Eu tentaria trocar, sei lá, talvez para um Gabriel Neves, ou até mesmo um Pablo Maia. E até pensando em lateral, trocaria pelo Rafinha, que eu queria muito o Rafinha no Fluminense. O Rafinha foi muito mal no São Paulo, mas ele foi muito bem, por exemplo, no Flamengo. Seria interessante a gente ter um Rafinha que é um jogador técnico, um jogador tático e que conhece a lateral do campo. Então, tipo, minha situação final é, na minha concepção, a troca para mim tem que ser realizada e para mim
alguns jogadores do São Paulo são muito interessantes para o Fluminense. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o triplo se quer, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau. Como vocês sabem, 3 vídeos todos os dias, porque acabou o Campeonato Brasileiro.